A quarta vertical ou quarta dimensão. Da quarta vertical ou bem da quarta dimensão. Vivemos em um mundo de 3 dimensões, comprimento, largura, altura. Esta mesa, por exemplo, tem longitude, largura e altura, 3 dimensões. No entanto, existe uma quarta dimensão e está é o tempo. Há quanto tempo o carpinteiro construiu esta mesa? Eis aí a dimensão tempo. Assim, pois, comprimento, largura e altura, é o mundo tridimensional de Euclides, a quarta vertical, repito, é o tempo. Existe uma quinta coordenada que é a eternidade. Há uma sexta que está mais além da eternidade e do tempo. E por último, temos a dimensão zero desconhecida, a sétima dimensão, que é o espírito universal de vida. Mas toquemos um pouquinho mais a fundo a questão da quarta dimensão, a temos mais perto e vale a pena que tratemos esta noite de explorá-la. Inquestionavelmente, a física atual se encontra estagnada. Os motores são os mesmos de sempre, os mesmos motorzinhos de gasolina, aviãozinhos propulsados com gasolina em pleno século XX. Quem nos tem nesse estado de estancamento? Não há dúvida de que em tal estado nos tem agentes, digamos, de tipo tridimensional, que não querem ver a quarta dimensão. Obviamente, seria possível a conquista do espaço estrelado se nós tivéssemos uma geometria tetradimensional, isto é, de 4 dimensões. Indubitavelmente, é possível traçar a quarta vertical no papel, se assim nos propomos. Mas se necessitaria, na verdade, investigar mais a fundo o átomo. Ali está traçada a quarta dimensão. O dia em que se logre traçar essa quarta vertical, poderia também, esse dia, elaborar-se uma geometria nova, revolucionária, uma espécie de hipergeometria, uma geometria tetradimensional, por oposição à clássica geometria tridimensional de Euclides. Com uma geometria assim, poderia fabricar-se uma física de 4 dimensões. Precisamente, isso é o que se necessita se queremos nós construir naves capazes de atravessar, instantaneamente, a barreira da velocidade da luz. Mais além da barreira da velocidade da luz, que é de quilômetros por segundo, temos, na verdade, a quarta dimensão. Enquanto não tenhamos conquistado a quarta dimensão, a conquista do espaço infinito resultaria algo mais que utópica. Pensem vocês que a sonda essa que enviaram alguma vez os gringos rumo a Júpiter demorou 2 anos em chegar. Pensem vocês quanto tempo demorou em chegar a sonda que se enviou a Marte. Que tal que tivéssemos naves para viajar através de 10 ou 15 anos-luz, ou de anos-luz? Coisa absurda para a humanidade. No caminho morreriam todos, no caminho se fariam velhos e morreriam, não chegariam jamais a seu destino. Pois bem, em realidade de verdade, a quarta dimensão vale a pena explorá-la. Há habitantes na quarta dimensão, existem raças que todavia vivem em estado paradisíaco nessa quarta vertical, no hiperespaço, no mundo etérico. Ao falar assim, os físicos desta época não teriam menos que sorrir um pouquinho céticos, porque já não querem nem sequer admitir o éter, agora dizem que o que há são campos magnéticos, agora nos saem com essas. Mas em realidade de verdade o éter existe, ainda que os físicos não o aceitem. Há um mundo etérico? Sim, que nos penetra e nos compenetra mutuamente sem confundir-se com o nosso mundo das 3 dimensões. Esse azul que vemos nas distantes montanhas é éter. Esse céu azul é éter. O éter está em tudo. Obviamente, seria possível meter o corpo físico dentro do mundo etérico, isto é, dentro da quarta dimensão, para viajar no hiperespaço. Isso é possível. Como? Eu não terei nenhum inconveniente esta noite em lhes dar a chave, vocês podem praticá-la para que se convençam da realidade de tudo isto. Ante tudo, quero lhes dizer que temos abundante documentação. Por exemplo, no Oriente há sábios que sabem meter seu corpo físico dentro da quarta dimensão. O sábio Patanjali em seus aforismos dá a chave, ou uma das chaves, porque há várias chaves. Diz Patanjali que se nós praticamos um samyama sobre o físico, este se volta como de algodão, e que nessas condições penetra dentro da quarta dimensão, pode flutuar sobre as montanhas, sobre os mares, caminhar por entre o fogo sem queimar-se, atravessar uma rocha de lado a lado sem receber nenhum dano. Assim o afirma o grande Yogi Patanjali em seus aforismos. Mas,
O que é um samyama? Vou lhes explicar a vocês o que é um samyama. Um samyama consta de 3 partes. 1. Primeira, dharana, isto é, concentração. 2. Segunda, dhyana, isto é, meditação. 3. E terceira, samadhi, obviamente, êxtase. Se nos concentramos intensivamente no corpo físico, com exclusão total de tudo que em nosso redor esteja, inquestionavelmente, haveremos entrado na primeira fase de um samyama. Se logo meditamos em nosso corpo físico, na maravilha de suas células orgânicas, como se reproduzem estas mediante o processo de divisão, se meditamos no que é a circulação do sangue, nas circunvalações do cérebro, os incessantes trabalhos do cardias, etc., etc., e absortos nessa meditação aprofundamos cada vez mais, reconhecendo as maravilhas do corpo físico, virá a longo prazo o êxtase, a admiração por este corpo de carne e osso que temos. Entraremos em uma espécie, digamos, de samadhi, estaremos elevados pela sabedoria contida em nosso corpo denso. Então ao chegar a essa altura sentiremos admiração pelo corpo, a adoração, digamos, ao Criador por haver nos dado um corpo tão formidável, tão extraordinário, então vem o êxtase. Durante o êxtase não pensaremos senão em amar e adorar a essa inteligência cósmica que pôs em existência o universo, que deu vida a este corpo extraordinário que temos. Ao chegar a essa terceira parte estamos em êxtase ou samadhi, que é o mesmo. Em tal estado, só se requer que nos levantemos de nossa cama ou do silon onde estamos sentados na prática, e que logo, muito quietos, saiamos do quarto. Antes de chegar à rua, é indispensável dar um saltinho com a intenção de submergir-se totalmente na quarta vertical, e se flutuamos, podemos sair definitivamente à via pública e nos afastar do lugar. Com o corpo físico em estado, digamos, de manteia, para falar esta vez ao estilo grego, metido dentro da quarta dimensão, podemos trasladar-nos a todos os países da Terra. Viajando com o corpo físico por entre a quarta dimensão acharemos gentes e raças ginas. Sobre isso se falou muito no Corão, e nesse livro que se tem por fabuloso e que bem conhecem vocês com o título de As Mil e Uma Noites. Contos para crianças pequenas, dirão os intonsos, os moldes de sabedoria, os ignorantes ilustrados, mas bem sabemos, que em tal obra esplêndida, Mil e Uma Noitesca, se encontram contidas maravilhas extraordinárias da ciência dos ginas. Já Dom Mário Roso de Luna, o insigne escritor espanhol, se ocupou muito amplamente de As Mil e Uma Noites. Na quarta dimensão podemos nós, repito, encontrar agentes muito distintas às que vivem no mundo de 3 dimensões. Ali estão os Tuatha de Danann, que várias vezes citei nestas conferências. Eles são uma tribo de gente bastante estranha, gigantes atlantes, digamos, colossos ou titãs dos tempos idos. Eles se reproduzem sabiamente, comem e dormem como nós, são sobreviventes do submerso continente Atlante, cidadãos da Atlântida famosa que outrora existisse no oceano que leva seu nome. Ali também há outras gentes que não saíram jamais do paraíso, que se reproduzem e existem sob o sol. Assim, pois, humanidade não somente existe nesse mundo tridimensional de Euclides, há raças humanas vivendo na quarta dimensão. Volto hoje a recordar, com inteira claridade, o caso aquele de Cambises, o grande rei da Pérsia. Logo de que este homem invadiu o Egito e até pensou por um momento fazer um império mundial. Cambises, alguma vez viu em suas correrias a um estranho povo que, de modo algum, se havia submetido jamais a seu cetro de tirania. Enviou emissários dizendo, se este povo não se rende e paga os impostos correspondentes ao governo, o invadirei com minhas tropas e será destruído. Como resposta, chegaram os presentes a Cambises, estranhos presentes. Ali se via claramente uns peixes, umas penas de águia, uma toupeira e uma simbólica salamandra. Cambises ficou desconcertado, pois, em vez de receber ouro e prata, ou taças delícias para o vinho, ou diamantes que lustrassem em suas vestiduras ou em seus colares, recebia estes enigmáticos e estranhos presentes. Conta a tradição que chamou então aos famosos magos da Pérsia, que lhes exigiu interpretassem o significado de tudo isso. Senhor, lhe disseram os sábios, as penas de águia dizem, que esse povo não se renderá enquanto tu não fores capaz de dominar o elemento ar, a salamandra. Significa, que esse povo nunca jamais te renderá pleiteia,
enquanto tu não fores capaz de dominar em forma soberana o ígneo elemento, quanto à toupeira, bem sabemos que vive sob a terra, indica, pois, com inteira claridade, que aquele povo antigo de modo algum te pagará os impostos, se tu antes não fores capaz de dominar o elemento terra. E por último, quanto aos peixes, claro está, lhe disseram, que se tu não dominares o elemento água, se algum dia tu não tivesses capacidade para dominar as tempestades, eles tampouco, jamais, se submeteriam de modo algum a teu cetro. Assim falaram a Cambises, esse rei da Pérsia, terrível, eu creio que mais guerreiro que Dário ou que Ciro, o distinguidíssimo senhor daquela época. Claro, o monarca tremeu de ira, e de imediato reuniu a seus exércitos e marchou rumo àquele lugar onde viviam gentes insolentes, dizia. Mas ao chegar ao local consabido não achou nada, o povo havia desaparecido e só se viam as rochas gigantescas, milenárias, e os bosques profundos. Não lhe restou mais remédio a Cambises que rasgar suas vestiduras e regressar a seu augusto palácio, o palácio de seus avós. Mas o que se fez daquela raça? Por que desapareceu em forma tão estranha? O que foi daquele povo com seus grandes templos e suas ruas majestosas? Quem poderia dar uma explicação? Que físico da época, que químico, que bacteriologista, que biólogo, ou que geólogo? Em realidade de verdade, aquelas gentes sim que eram habitantes da quarta vertical, pessoas que podiam passar a seu povo, com suas ruas e suas casas, e seus templos, e seus palácios, ao mundo tetradimensional. Assim, pois, não toda a vida de nosso mundo está localizada neste espaço de 3 dimensões. Os Tuatha de Danann, sobre os quais falam tanto as tradições, fundaram na Europa 4 cidades mágicas. Estas cidades se acham localizadas no mundo da quarta vertical. E para não ir tão longe, recordemos aqui, a nossa terra de Yucatán, bom, entre parênteses, eu não sou yucateco, eu sou um humilde habitante de Cotija, Michoacán. Mas não devemos desconhecer que na terra yucateca temos nós, os mexicanos, muitas tradições. Há em Yucatán uma cidade mágica, onde ainda vivem todavia gentes do Mayab. Ali os encontramos fazendo seus cálculos matemáticos em suas tabuinhas, muito melhores que aquelas famosas da Síria e de Babilônia. Ali estão, e vão e vêm as multidões por onde queira, têm seus governadores, seus príncipes e seu senhor, e riem claramente da ignorância das gentes que vivem no mundo das 3 dimensões. Não puderam os gachupines, os espanhóis, chegar jamais à cidade mágica do Mayab. Tampouco puderam destruir como teriam querido, totalmente, a grande civilização maia. Tal civilização ainda existe todavia, cidades mágicas onde seus habitantes se desenvolvem harmoniosamente, e vivem e estudam e trabalham. Cheguemos por outro momento, por um instante, digamos, ao bosque de Chapultepec, no México. Ali, no cerro de Chapultepec, sob a terra, há um templo Ginas maravilhoso. Esse templo data de tempos antiquíssimos, está regido por Lúcifer na rua, é de ouro puro maciço, alguns habitantes da cidade são membros ativos desse templo. Eu tenho o valor de declarar, francamente, que eu também sou membro ativo do templo de Chapultepec. Assim, pois, estou dando testemunho de algo que existe, mas que os profanos jamais lograrão descobrir, pois, se acha localizado, como já o disse, na quarta dimensão. Existem lagoas maravilhosas em estado de Ginas, com seus encantos mil e uma noitescos formidáveis, montanhas preciosas iluminadas pelo sol, onde há ainda gentes de outros tempos estudando as estrelas. Assim, pois, que a quarta dimensão é algo vivente que o pobre animal intelectual, equivocadamente chamado homem, nem remotamente suspeita. Em realidade de verdade, ainda que a vocês lhes pareça incrível, de todos os fenômenos físicos que se sucedem a nosso redor, a mente humana tão só percebe uma milionésima parte, e isto é lamentável em 100%. Em instantes em que falo sobre tudo isto, me vêm à memória certas tradições daquela terra sul-americana que chamam Chile. Se fala ali, entre mineiros, sobre a vaca famosa das 5 patas, alguns a viram ambulando por essas cordilheiras, e há quem afirma que onde ela se detém existe sempre algum grande tesouro. A Blavatsky viu na terra sagrada dos Vedas um desses estranhos caprichos da natureza, uma vaca branca com 5 patas. A quinta, diz ela, a levava na giba, com ela espantava as moscas.
Um jovem da seita Sadhu conduzia essa estranha criatura. Conta a ilustre escritora que aquele jovem se alimentava, exclusivamente, com o leite da vaca sagrada. Isso nos convida a pensar mais fundo, mais profundamente. Gautama, o Buda, ou Gotama, em realidade de verdade, foi tido sempre como o condutor da vaca sagrada. Estranhos assuntos que trago esta noite aqui, ao auditório. Mas, qual seria o significado, pois, daquele capricho da natureza? Trataremos de desvendá-lo para bem de todos. Certamente, e em nome da verdade, temos que reconhecer a existência fundamental da Mãe Cósmica, alegorizada sempre pela vaca. Se tem criticado muitos hindustanes, porque quando uma vaca branca se deita, por exemplo, na via pública, em uma estrada, todos os carros se detêm ali até que a vaca que ela tenha a amabilidade de levantar-se. Pode ser umas horas ou um dia, enquanto os passageiros têm que aguardar pacientemente, pois ninguém se atreveria a retirar aquele animal. Os ferrocarris mesmos, se encontram na via pública uma vaca branca deitada, até ali chegou a viagem. Posteriormente, poderia continuar a viagem à condição de que a vaca, por si mesma, tivesse a bondade de levantar-se. Claro, no mundo ocidental isto surpreende, causa riso, diz todo mundo, mas o que lhes acontece aos hindustanes? Por uma vaca vão a interromper o trânsito. No entanto, eles procedem com muita sabedoria. O que passa é que nós, os ocidentais, não lhes compreendemos. Em realidade de verdade, temos que reconhecer que a vaca é o símbolo da Mãe Natureza. Obviamente a Mãe Natureza também existe dentro de nós mesmos, aqui e agora. Em nós, é uma modificação de nosso próprio ser, uma derivação, digamos, do mesmo. Que tem 5 centros de força, quem poderia negá-lo? Bem sabemos o que representa a pentalfa. Em todo caso, pois, as 5 radiações seriam inegáveis. Assim que, nós, assim como no mundo tivemos uma mãe de carne e osso, espiritualmente temos também nossa mãe cósmica, que é uma variante de nosso mesmíssimo ser, mais derivado. Obviamente, a mãe cósmica nos pode conferir estranhos poderes. Quem aprende a manejar as 5 modalidades de força da mãe cósmica, em nosso organismo, indubitavelmente realiza maravilhas e prodígios. É claro que a Mãe Cósmica tem que expressar-se de alguma forma dentro das vidas orgânicas. Os hindustanes nos falam, por exemplo, de Kundalini, é um fogo solar encerrado em uma bolsa membranosa, localizada no osso coxígeo, base mesma da espinha dorsal. Quando esse fogo desperta, ascende pelo canal medular espinhal, desenvolvendo, em nós, ingentes poderes extraordinários que divinizam totalmente. Se um consegue, por exemplo, o desenvolvimento total desse fogo em nosso organismo, indubitavelmente aprende a manejar as 5 modalidades representadas claramente pela vaca sagrada das 5 patas, emblemática figura esotérica da terra sagrada do Indostão e do Paquistão. Mas continuemos um pouco. Poderiam de alguma forma penetrar dentro da 4ª vertical? Lado esquerdo, com a cabeça posta sobre a palma da mão esquerda. Já nessa posição, pode perfeitamente invocar a sua própria Mãe Cósmica, a sua Mãe Natureza, e ela o auxiliará. Se lhe roga que o ajude a levantar de sua cama, no estado de transição entre vigília e sono, com o corpo físico submerso dentro da 4ª dimensão, podem vocês estar seguros de que sim será assistido. Tudo está em permanecer alertas e vigilantes como vigias em época de guerra. Quando comecemos a sentir-nos assim como, ligeiramente inflados, e perdoem-me o termo, ou como inchados, falando em forma um pouco mais precisa, nos bastaria, unicamente, levantar-nos da cama mais com fé verdadeira, e logo, caminhando devagarzinho, nos dirigiríamos até a rua. Ostensivamente, antes de sair à via pública, necessitamos evidenciar se logramos o estado de Ginas. Para tal efeito se daria um saltinho alongado, como querendo flutuar no ambiente circundante. É óbvio que se conseguisse suspender-nos sobre o piso, se conseguisse levitar, como lograram santos como Francisco de Assis e muitos outros, é sinal de que o corpo havia penetrado na 4ª vertical. Já com o corpo físico submerso assim, em outra dimensão, sairíamos à rua, poderíamos dirigir-nos em poucos instantes a qualquer lugar do mundo, poderíamos entrar em contato direto com o Stuata de Danan,
e eles nos instruiriam sobre os mistérios da terra dos Ginas. Estou falando de algo que não é comum. As gentes estão sempre acostumadas a falar sobre coisas do mundo tridimensional de Euclides. Em outros tempos, se tivesse falado disto, pareceria demasiado comum, mas hoje a humanidade evoluiu demasiado e se voltou terrivelmente mecanicista. Por isto, o que digo, pode parecer estranho à maioria e até fantástico, mas fatos são fatos, e ante os fatos temos que nos render. Se um faz a prova com a ciência dos Ginas e até um dia consegue que seu corpo físico penetre dentro da quarta vertical, terá que render-se ante a evidência, terá que aceitar os fatos. Há pois que experimentar diretamente. Isto não é questão de teorias nem de crenças, simplesmente é questão de experimentar. Quando um tem os dados que lhe permitem meter um corpo dentro da quarta vertical, já não lhe resta mais remédio que levar tudo à experiência direta, vívida. Se vocês logram meter o corpo físico dentro da quarta dimensão de imediato em um mesmo dia, há outros que demoram vários dias para lográ-lo, há quem gasta meses inteiros, por último há quem só logra o êxito depois de alguns anos. O importante é ser tenaz até triunfar, só assim verdadeiramente poderíamos evidenciar a realidade da dimensão desconhecida. No mundo da quarta dimensão é possível conhecer a vida íntima do planeta Terra. Para os antigos, para os lêmures, para os hiperbóreos, para as gentes da raça protoplasmática, a Terra inteira era um organismo vivente. Em cada montanha viam ao corpo dos deuses, alguns rios para eles eram sagrados, e neles viam ao Deus de sua tradição. Assim que para essas gentes a vida era distinta. Se tem falado, e se tem falado muitíssimo em tempos antigos sobre as fadas, hoje, falar disso, soa como ridículo. Já as gentes desta época não creem senão nos contos de pistolas e metralhadoras, e isso é o que lhe fazem tragar as crianças para degenerá-las. Quando alguém sugere que se ensinem às crianças os contos de outra época, onde se falava das fadas madrinhas e das fadas dos bosques, se opõe sempre a tal insinuação com um sorriso cético, como dizendo, enganar a criança. Para quê? Por quê? É melhor lhes fazer saber sobre pistolas. Assim é a gente desta época. Estamos ao final do Kali Yuga e portanto não deve nos surpreender o estado de deterioração que se encontra a mente humana. Mas em realidade de verdade, há criaturas que vivem no fogo, as salamandras, e um pode evidenciá-lo quando vai com seu corpo físico em estado de ginas, pode vê-las entre em todo vulcão ardente, em toda a chama, em todo o fogo incandescente. Há criaturas que vivem nos ares, nas nuvens, e que têm poder para manipular as nuvens, o vento, são os silfos, parecem crianças formosíssimas, radiantes. Um os vê quando se encontra com o corpo físico submerso dentro da quarta vertical. Há criaturas que vivem nas águas profundas, o que se chama as ondinas ou as nereidas do imenso mar, e um se põe em contato com elas quando se encontra submerso dentro da quarta dimensão. Ainda me vem à memória, alguma vez, viajando pelo Atlântico, sim, navegava em uma pequena embarcação à vela. Houve de navegar toda a noite frente às costas da América Central e América do Sul. Ao amanhecer, com assombro via duas donzelas inefáveis que vinham caminhando entre as águas, traziam a água até o peito. Uma levava um vestido vermelho completamente, seu rosto era como de coral e seus olhos inefáveis, e seus cabelos caíam sobre seus ombros alabastrinos, parecia mais bem uma samaritana. A outra, da cor da violeta, divina, andava junto com sua companheira. As olhei, as vi. Quiseram fazer-se visíveis e tangíveis ante mim, o lograram. Me falaram em língua sagrada. Sua palavra era como um rio de ouro correndo sob a selva espessa do sol. Eu as vi, as conheci, consegui fazer-me amigo delas. Quiseram observar um pouco, se detiveram sobre os alcantilados para observar-me muito detidamente. Passaram muitos anos e não pude jamais esquecer aquelas nereidas do imenso mar. Existe também lá, entre o borrascoso oceano, nas grandes profundidades, as famosas sirenas, peixes parecem mais bem, com rostos e cabeças de mulher e peitos semelhantes aos da esfinge. Cantam deliciosamente e algumas vezes os marinhos as perceberam. Estou-lhes falando a vocês de coisas inefáveis que não têm sentido para as gentes amantes da fábrica de sabão e da fábrica de pentes, e de automóveis, e etc., etc.,
e toda essa gíria desta época desastrosa do Kali Yuga. Explico estas coisas, para vocês infantis sem sentido algum, com o propósito de dar testemunho da quarta vertical. Algum dia, se vocês trabalham de verdade sobre si mesmos e conseguem o estado Jinas, que é maravilhoso, poderão evidenciar, por si mesmos, isto que estou dizendo. Lembrem que em tempos de Pasteur não se aceitavam aos micróbios, que os cientistas os negavam enfaticamente. Quando o velhinho Pasteur fazia ferver os instrumentos de cirurgia, seus companheiros, seus camaradas não podiam fazer nada mais que sorrir céticos, como dizendo a este velhinho lipate no cocô. E agora? Sucede que todos os doutores desinfetam muito bem os instrumentos de cirurgia antes de fazer uma operação. Já se aceitam os micróbios, mas quando Pasteur falava deles ninguém os aceitava. Assim também, falamos agora sobre criaturas que vivem na quarta vertical. A gente se sorri cética como dizendo, este senhor nos traz à colação contos para crianças pequenas, mas um dia chegará em que os cientistas mesmos, mediante lentes muito delicados, poderão perceber a essas criaturas que agora vivem na quarta vertical. Não nos esqueçamos que atualmente, sim, estão se fazendo muitos progressos no campo da ótica. Há aparatos que já percebem, por exemplo, o meson K, e se pode evidenciar que esse meson é alterado por certas forças de um universo desconhecido. Tal universo, obviamente, pertence à quarta dimensão. Quero referir-me, em forma enfática, aos universos paralelos. O universo paralelo da quarta vertical é inegável, indubitável. Por que o meson K, por exemplo, não se comporta de acordo com a lei da paridade, que é uma das leis do mundo estritamente tridimensional de Euclides? Por que é perturbado por forças estranhas? A que se deve isso? Obviamente, os investigadores de física tiveram que aceitar a realidade dos universos paralelos. A ótica avançará mais, e um dia a quarta dimensão poderá ser demonstrada pelos mesmíssimos professores de física. Então, esses elementais da natureza serão visíveis para todo o mundo. Mas hoje, os professores sorriem ceticamente e isso é lamentável. Um amigo, cujo nome não menciono, em certa ocasião, achando-nos na montanha, me convidou a ver algo extraordinário. Eu segui a meu amigo e chegamos a um lugar onde havia uma árvore de corpulento tronco. A cercou uma lente, que ele mesmo, possivelmente, havia engenhado, até uma fissura do tronco e me disse, olha aqui, e eu olhei. Aquela lente era potentíssima em grande maneira, parecia mais bem como um ultrametrômetro, não sei onde conseguiu meu amigo tal lente. Fiquei assombrado ao ver, pois, em um espaço de uns 5 milímetros maravilhas extraordinárias. Apareciam ali bosques profundos em um espaço de 5 milímetros. Vocês dirão, impossível. Mas sim é possível. Apareciam ali, também, alguns monstros que viviam em cavernas, que alimentavam a seus filhos ao estilo dos mamíferos, incrível, mas certo. Micróbios sim, micro-organismos, mais potentes, e vi também ali uma espécie de árvores tiradas no solo. Um panorama no infinitamente pequeno, um panorama microscópico extraordinário, onde somente se desenvolviam criaturas microscópicas. No entanto, essas criaturas vivendo em suas cavernas, esse bosque profundo, essas árvores tiradas no solo, essa paisagem sombria, não deixaram em mim mais que uma funda impressão, uma impressão profunda que jamais se me voltou a esquecer. Mas era algo físico, sim, mas perceptível através de uma lente microscópica, ou parecia mais bem uma lente ultramicroscópio, extraordinária. Se dentro do infinitamente pequeno encontram tais maravilhas, quantas não encontrará um dentro do infinitamente grande? Se é possível que uma lente logre ver a vida do infinitamente pequeno, por que não seria possível que tal ótica, aperfeiçoada, pudesse romper a quarta vertical para ver as criaturas existentes na mesma? Obviamente que sim é possível e a ótica se dirige para lá. Mas nós podemos adiantar-nos aos experimentos óticos, mediante a ciência maravilhosa dos Jinas. Tudo o que se necessitaria seria aperfeiçoar-nos nesse sentido, até conseguir um dia penetrar realmente na quarta dimensão. Não há dúvida de que os mundos que giram em nosso sistema solar, os mundos que estão mais além, são também perceptíveis na quarta coordenada, só que na dimensão desconhecida se vêem belas cores que, normalmente, não seriam perceptíveis neste mundo tridimensional de Euclides.
Em todo caso, amigos, nos encontramos no umbral de uma ciência vastíssima e grandiosa. Antigamente houve sábios que penetraram na dimensão desconhecida, no entanto, esses sábios houveram de afrontar perigos terríveis. Recordemos as provas pelas que passavam, por exemplo, os neófitos no Egito, e que sempre eram de morte. Quando alguém anelava de verdade conhecer esta ciência extraordinária da gnose, era submetido a muito severas disciplinas e terríveis provas. 1. Na prova de fogo o neófito devia passar por entre um salão em chamas. No solo haviam vigas de aço ao rubro vivo. Entre viga e viga apenas se cabiam os pés. Muitos que tentaram atravessar tal salão, caíram de bruços entre aquelas vigas e morreram queimados vivos. Se o neófito saía vitorioso se lhe felicitava. 2. Na prova de água, o neófito tinha permanecer entre as águas profundas e no meio de crocodilos, se lhe levava ao Nilo ou possivelmente alguma lagoa, ou a algum rio secundário. Os crocodilos sagrados, pelo comum, tragavam aos neófitos, mas se os neófitos sabiam afrontar tal prova, se eram o suficientemente fortes e inteligentes como para vencer aos crocodilos sagrados, se lhes recebia felicitando-lhes. 3. Na prova de terra o neófito se via no meio de duas montanhas, estas tinham mobilidade e estavam sustentadas sobre certos artefatos com rodas. Quando giravam aquelas duas moles avançando sobre o candidato, este, pelo comum, gritava horrorizado sentindo dose já à beira da morte. Quando assim procedia, com tanto temor, se lhe retirava e se lhe dava por fracassado, mas se triunfava, se lhe felicitava ardentemente. 4. Na prova de aéreo o neófito ficava pendente sobre um abismo, pendurando de uma argola de aço azida a uma rocha. Do fundo saíam correntes de ar espantosas, muitos foram os neófitos que caíram ao precipício e morreram. Mas se apesar de tudo o neófito se sustentava, girava a rocha aquela e o neófito era recebido dentro de um salão, então os sacerdotes de Ísis punham sobre seu corpo a vestidura branca e em seu peito a cruz tal preciada, egípcia, se lhe recebia como sacerdote de Ísis, e era admitido nos mistérios. Aí vão vendo vocês o que foi pretender o conhecimento místico nos tempos antigos. Quando os neófitos avançavam bem pelo real caminho, quando na verdade realizavam seus estudos com êxito pleno, então se lhes levava a um salão muito especial, onde de lábio a ouvido se lhes comunicava o segredo indizível do grande arcano. O neófito devia prestar primeiro juramento de silêncio, se violava o juramento se lhe conduzia a um pátio empedrado perto a um muro invicto, ali se lhe decapitava, se lhe arrancava o coração, se queimava seu corpo e as cinzas eram atiradas aos quatro ventos. Hoje, estivemos entregando o segredo indizível do grande arcano sem temor algum, pois já fomos autorizados pela fraternidade da luz interior e portanto não há delito. Tal segredo não é outra coisa senão um fino artifício, tão singelo, que nos permite a nós transmutar a energia criadora. Quando um aprende a transmutar a energia sexual desperta esse fogo sagrado do que lhes falava há alguns instantes, esse fogo que os indostanes denominam Kundalini, um poder que se encontra encerrado no osso coxígeo. Quando esse estranho fogo flamejante desperta, sobe pela espinha dorsal do asceta ao longo do canal medular, e então, este se transforma extraordinariamente, se enche de formidáveis poderes cósmicos. O artifício é muito simples. O grande médico alemão Dr. Krummheller o deu em latim, Imiceo membrum virilis in vagina femina sine eiaculationum seminis. Com outras palavras diríamos, conexão do lingam ionis sem ejaculação do ens seminis, porque no ens seminis está todo o ens virtutis do fogo. O lingam é o falus grego, o ioni é o órgão sexual feminino. O lingam está representado pela lança de Aquiles, pela haste santa de Minerva, pela pica santa de Longinus, quem com ela ferir o flanco do Senhor. O ioni tem sido alegorizado sempre pelo cálice do altar bendito, com o santo Graal, com o vaso de Hermes, com a copa de Salomão rei, com o gomor ou copa encerrada dentro da arca da aliança, e na qual está contido o maná com que os israelitas se alimentaram durante 40 anos no deserto. Quando se evita, precisamente, o orgasmo ou espasmo fisiológico, ou a consumação final da cópula química, então se desenvolve e desdobra a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, a qual nos transforma totalmente.
Um homem que tem conseguido o desenvolvimento total da serpente ígnea pode meter-se dentro da quarta dimensão. Quando o fogo sagrado tem chegado a seu pleno desenvolvimento, podemos, na verdade, converter-nos em habitantes da dimensão desconhecida. O que foi de Moisés? Esse homem extraordinário resplandeceu no Monte Nebo e logo desapareceu ante as multidões. Indubitavelmente se meteu com seu corpo físico na quarta dimensão. Isto significa que Moisés ainda vive, que todavia existe sob a luz do sol, e que reside, na verdade, nos campos elíseos, na terra prometida, onde os rios de água pura de vida manam leite e mel. É claro e de toda verdade, que a terra prometida não é outra senão a quarta dimensão, o paraíso terrenal, o Éden. Em nome da verdade diremos, que no paraíso há templos extraordinários, ali vivem, ali se reúnem as criaturas do fogo, dos ares, das águas e da terra, ali estudam aos pés de seus mestres, os Elohim. Muito é o que se tem dito sobre o paraíso terrenal. Ele se encontra localizado, exatamente, na quarta dimensão, na dimensão desconhecida, que está mais além da dimensão tridimensional de Euclides. Eu lhes convido a vocês a penetrar na dimensão desconhecida, eu lhes convido a vocês a penetrar no Éden. Mas, ante tudo, é necessário que vocês tenham a boa vontade para estudar todo o corpo de doutrina. Faça urgente e inadiável o desenvolvimento e desdobramento de nossos poderes que divinizam. Quem na verdade persevere, se converterá, como diz o Apocalipse, se converterá em coluna do templo de meu Deus e não sairá de ali. Na verdade, que este universo é grandioso, e só começam a ver sua majestade quando entra na quarta dimensão. Se há algo que causa hoje em dia certo assombro, é o relacionado, precisamente, com os extraterrestres. Basta que nós fixemos o olhar no céu azul em noites estreladas, para perceber, de vez em quando, alguma nave cósmica que se desliza veloz através do firmamento. Muito se tem discutido sobre a realidade dos extraterrestres. Há quem supõe que isso é pura fantasia. No entanto, em nome da verdade eu lhes dou a vocês testemunho veraz sobre os extraterrestres. Eu logrei contato direto com eles, os vi, os toquei, me convenci até a saciedade de que não são uma mera fantasia como supõem os ignorantes ilustrados. A Chavame, precisamente, no deserto dos leões, uma nave aterrissou em um claro do bosque, me dirigi ao lugar. Encontrei precisamente a nave sustentada sobre um tripé de aço. Me segurei fortemente aquele tripé rogando, pois, ao capitão que havia saído do interior da nave seguido de sua tripulação, suplicava-lhe, claro, que me levasse a outro mundo do espaço, ao planeta Marte. A Marte, me disse sim e lhe disse, a Marte, isso está ali não mais, contestou. Para ele isso era como ir à loja da esquina. Não pude menos que ficar perplexo. Observei aquela tripulação, umas 12 pessoas, todos de mediana estatura, delgados, sua pele cobriza, seus olhos azuis nos quais se refletia o infinito, seus cabelos longos caindo sobre seus ombros, seu nariz reto, lábios finos, delicados, orelha pequena e recolhida, ampla frente, mãos com dedos cônicos, alongados, como os de um Francisco de Assis ou um Antônio de Pádua, vestidos com seus trajes de viajantes do espaço, seus sapatos aderidos à vestidura formando um todo completo. Avançou a tripulação uns passos e se sentaram sobre uns troncos do bosque. Eu aguardava, suplicava se me levasse a outros mundos do espaço. Sou escritor, dizia, e se logro conhecer outras civilizações do infinito, gostaria de trazer tais dados a meus irmãos da Terra. Peço, não por mim, porque minha pessoa não vale nada, suplico em nome da humanidade. Oitava, simbologia esotérica gnóstica.